nome é Tiago Apolinário, sou médico psiquiatra e hoje nós vamos conversar sobre a violência sexual e as suas repercussões tanto na saúde mental quanto na função sexual da mulher. Bom, existem diversas formas de violência. A violência física, né, que pode estar dentro do contexto doméstico e familiar, mas também a violência psicológica, que consiste em agressões, em rejeição, indiferença, humilhações, depreciação e discriminação. A negligência, que é a falta de cuidados básicos, seja com a criança, com o adolescente ou com o idoso. Nós temos a violência estrutural, né, que está presente no modo como nossa sociedade se organiza, então desemprego, fome, miséria, desigualdade social, e a violência sexual, que nós vamos abordar nessa aula. A violência sexual é definida pela OMS dessa maneira: qualquer ato sexual, uma tentativa de obter ato sexual, atos direcionados ao tráfico sexual ou voltados contra a sexualidade de uma pessoa, usando a coação, praticados por qualquer pessoa, independentemente de sua relação com a vítima, em qualquer cenário, inclusive em casa e no trabalho, mas não limitados a eles. Então, é um conceito bem amplo, né, que tem a ver com coagir alguém a participar de um ato sexual, né? E aí, essa forma de coação, ela pode variar, ela pode, nela pode estar presente a violência física, né, ou não, né, que nós vamos ver já já. Então é isso aí, ela pode ou não ocorrer com violência física, porque outras formas de coação, intimidação, né, incluem a violência psicológica, incluem a dependência financeira, que faz com que algumas pessoas, né, entrem aí nas rotas de tráfico sexual, e nós temos também aquelas formas onde existe uma violação dos direitos sexuais de uma pessoa, como, por exemplo, essas que estão listadas embaixo: o casamento forçado, a negação ao direito de usar métodos anticoncepcionais ou outras medidas de proteção contra ISTs, o aborto forçado, atos violentos contra a integridade sexual, como, por exemplo, a mutilação genital feminina, exames obrigatórios de virgindade, a prostituição forçada, o tráfico, a exploração sexual e a pornografia infantil. Bom, essas são formas todas de violência sexual, mas nós vamos dar ênfase no nosso estudo de hoje ao estupro e ao abuso sexual, que são as mais comuns ou que têm um impacto maior na nossa sociedade, mas, claro, as outras também estão presentes e demandam ações específicas aí por parte das políticas públicas e também merecem atenção em outros momentos, mas nessa aula nós vamos falar um pouquinho mais do estupro, né, que é a penetração forçada, fisicamente ou por meio de alguma outra coação, mesmo que sutil. Então vejam que mesmo o conceito de estupro da OMS envolve ou não a violência física, né, da vulva, do ânus, utilizando pênis, outras partes do corpo ou um objeto. Essa é a definição de estupro, mas também outras formas de agressão envolvendo um órgão sexual, inclusive o contato forçado entre a boca e pênis, vulva ou ânus. Pelo nosso Código Penal brasileiro, o artigo 213 define o estupro como um crime, né, de constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, a ter conjunção carnal ou a praticar ou permitir que com ele se pratique um outro ato libidinoso, né? Então, aí nós temos, inclusive, o estupro de vulnerável, que seria a conjunção carnal ou outro ato libidinoso com menor de 14 anos. Situação essa que é conhecida como violência presumida, porque indivíduos abaixo de 14 anos, segundo a nossa lei, não podem oferecer o consentimento, né? A idade mínima do consentimento no Brasil é de 14 anos. Então, abaixo disso, mesmo que o jovem ou a jovem disserem que concordaram com aquela prática sexual, com aquele ato sexual, é considerado estupro de vulnerável, certo? Então, nós temos aí a definição. Lembrando, conjunção carnal envolve a penetração do pênis na vagina, e os outros atos libidinosos incluem sexo oral, sexo anal e todas as formas aí, todas as outras práticas. E o abuso, qual que é a diferença?
O abuso é o envolvimento de uma criança em atividades sexuais, as quais não pode compreender e consentir. Então, lá vem de novo a ideia do consentimento, né, que não é possível porque a criança está numa etapa do desenvolvimento tal que ela não pode assimilar o significado daquela experiência. E nós temos situações nas quais a criança ou adolescente serve em estimulação sexual de uma pessoa mais velha. Então, tem uma noção aí no abuso de hierarquia, né? Essa pessoa ocupa, ou pelo menos deveria ocupar, uma posição de responsabilidade, poder ou confiança em relação à vítima. Então, vejam que o abuso sexual se define dessa maneira para a infância, mas há outras situações que poderiam se enquadrar aqui, né? Que não que são formas de violência sexual também, está dentro do guarda-chuva da violência sexual, mas envolvem essa posição de hierarquia ou poder do agressor em relação à vítima. Então, vamos pegar como exemplo pacientes que são abusadas por médicos dentro de consultórios, né? Essa situação é uma situação de abuso, né? Na qual, por que abuso? Porque essa pessoa, o médico, ele ocupa uma posição de confiança, de poder, e essa relação é subvertida, né? Ele deveria cuidar, ele tem uma autoridade, né? E ali ele viola essa condição de confiança da vítima para com ele, utilizando essa pessoa em atividades sexuais. Então, esse conceito que eu coloco do abuso, né, vejam que tem um pouco de diferença em relação ao conceito de estupro, porque não necessariamente vai ocorrer a penetração e não necessariamente vai ocorrer a violência física. A violência sexual é um fenômeno universal, assim, aí isso varia entre os estudos, porque tem muita variação na própria definição do que é violência. Eu trouxe aqui as definições da OMS, mas existem várias outras, né? E aí os estudos vão trazer também resultados muito diversos. Mas vejam que até 30% das mulheres podem ter vivido uma situação de violência, né? A prevalência maior é no sexo feminino mesmo, cerca de 90%, até mais, das vítimas são mulheres, e principalmente mulheres jovens, né? Adolescentes e adultas jovens. No Brasil, foram 66 mil casos registrados em 2018, e em 2019, 17 mil crianças e adolescentes. 40% dos agressores são familiares, que é o dado que eu também encontro no resultado do meu estudo de mestrado, né, que nós temos aí de 40%, 50% dos agressores conhecidos da família, né, familiares mesmo, mais algum tanto de conhecidos da família. Então, agressores desconhecidos da vítima são a minoria, na verdade. E essa é a menos relatada das formas de violência. A gente acredita que haja uma subnotificação de casos da ordem de 80%, 95%, o que significa que esse valor pode ser, que a gente encontra aí, de 66 mil casos, seja até 10 vezes maior. Então, é realmente um fenômeno subnotificado. E por quê? Porque a vítima não denuncia devido a vários fatores. O constrangimento, claro, de abrir essa história, né? A humilhação que ela passa por se colocar no lugar de vítima, né? Por assumir que ocorreu, né, a violência sexual com ela. O receio da falta de compreensão e interpretação dúbia, seja do parceiro, de amigos e familiares, que passam, né, dentro da nossa cultura, uma cultura ainda machista, né, a questionar a vítima, como se ela tivesse culpa. É uma inversão, a violência promove essa inversão. A vítima passa a ser questionada como se ela fosse a culpada. O que estava fazendo ali, né, por que estava vestindo tal roupa, por que foi nesse encontro, por que bebeu, né, e aí tudo isso faz com que ela não acabe denunciando. Existe um temor também do interrogatório policial ou do depoimento na Delegacia de Defesa da Mulher, da divulgação na imprensa e, considerando que boa parte dos agressores é conhecida da vítima, a ameaça de retorno, de vingança desse agressor, né? Quer dizer, o agressor, como é conhecido, pode desencadear alguma situação aí de represália. E é importante também lembrar que, muitas vezes, essa agressão ocorre dentro
do contexto familiar. Então, pode ser que a família opte por não divulgar, por não denunciar, para não levar a uma decomposição da própria estrutura familiar, porque se é um pai, um padrasto, né, ele vai preso, então às vezes a própria família protege para a família não perder, né, esse chefe de família que trabalha, que traz a renda para casa, então, que, né, é casado com essa mulher que é mãe dessa criança que foi vítima, então tem uma série de coisas que fazem com que a violência sexual seja de difícil notificação. E os impactos da violência sexual podem ser em várias esferas. Aí eu trago o trauma orgânico, o trauma psíquico e a gravidez, né? E na intersecção de todos eles, a gente pode pensar também nas infecções sexualmente transmissíveis, no HIV. Como que é o fluxo de atendimento para vítimas de violência? Pela lei, os hospitais devem oferecer às vítimas de violência sexual atendimento emergencial integral, ou seja, em todas as etapas, né, e multidisciplinar, visando ao controle e tratamento de agravos físicos e psíquicos decorrentes da violência sexual, e encaminhamento, se for o caso, aos serviços de assistência social. Então, dentro aqui da nossa realidade, da região de Ribeirão Preto que eu estou falando, né, o acolhimento dessa vítima é na unidade de emergência, e não é necessário regulação, né? O sistema de regulação de vagas não precisa ser acionado para que autorize a chegada dessa mulher lá no HC. Eu digo mulher pela frequência, né, dessa vítima. E aí, o segmento depois é dado no ambulatório de moléstias infecciosas da ginecologia ou da pediatria, né, e aí são feitos os acompanhamentos, e a saúde mental é conduzida, né, o tratamento em saúde mental é conduzido no Serviço de Atenção às Vítimas de Violência Doméstica e Agressão Sexual, o CEAVIDAS, né, que é referência nossa aí para toda a região, e que dispõe de psicólogos e psiquiatras que vão fazer essa terapia, né, seja individual ou em grupo, né. Existe também o serviço de assistência social passando por todas essas etapas, desde a unidade de emergência até lá no final, na contra-referência para a rede, para essa mulher continuar o acompanhamento dela, se for o caso, em algum serviço secundário de saúde mental. O que eu acho que é importante da gente destacar é que a equipe, né, desde a unidade de emergência, desde a pessoa que está lá na portaria, deve ser treinada, né, para receber essas pessoas em situação de violência e fazer um acolhimento humanizado. Então, existem treinamentos que são feitos com a equipe do controle de leitos, da recepção, da portaria, da enfermagem, do assistente social, do psicólogo, do médico, para que essa linha de cuidado seja mantida, né, da forma melhor possível, porque imaginem, é uma paciente que pode, né, sofrer uma violência, né, pode já ter passado pela Delegacia de Defesa da Mulher, né, e aí ela vai para o serviço, e muitas vezes ela tem que contar e recontar essa história, e ela vai sendo revitimizada a cada passo que isso acontece. Então, a gente tenta fazer um fluxo, né, o mais orgânico possível, para que ela não sofra nessa passagem pelo sistema aí de atendimento médico. O que eu vou abordar agora? As possíveis consequências da violência sexual na infância lá na vida adulta. E claro que quando a gente fala isso, a gente não fala de certezas, não é um determinismo, né? Nós estamos falando de aumento de risco em relação a um grupo de pessoas parecido que não passou por situação de violência na infância. Mas não significa que pessoas que não passaram por violência não tenham essas condições, ou que todo mundo que seja vítima de violência não vai desenvolver necessariamente essas condições que eu vou falar. Na verdade, existe um risco aumentado, né, que a gente diz que é uma associação entre a violência sexual na infância e baixa autoestima, distúrbios de identidade, estratégias de enfrentamento mal adaptadas, né, que vai levando a uma série de consequências no funcionamento social, ocupacional, um baixo repertório de atividades, de habilidades interpessoais e maior vulnerabilidade ao estresse, né, que também está na origem de várias outras patologias, aí, como a depressão, ansiedade,
o transtorno de estresse pós-traumático, transtornos alimentares e transtorno de personalidade borderline, abuso de substâncias, álcool e outras drogas e tentativas de suicídio. E com relação à saúde geral, nós temos percepções negativas do estado geral de saúde, aumento do risco cardiovascular, distúrbios gastrointestinais e respiratórios, somatização, né, que é a passagem para o corpo de angústias, de conflitos, né, de situações que são emocionais, que são vividas como sintomas físicos, através de sintomas físicos, como dores, por exemplo, prejuízo na qualidade de vida e no funcionamento, e maior utilização dos serviços de saúde. Vou também listar algumas das consequências reprodutivas, que envolvem perdas gestacionais, gestações não planejadas, né, na vida adulta, né, depois, não só depois da violência em si, mais para frente. Adiamento ou evitação da gestação ao longo da vida e infertilidade. E outros desfechos ainda apontados pela literatura são a revitimização na vida adulta, ou seja, um risco aumentado daquela pessoa que sofreu abuso na infância passar por novos episódios de violência na vida adulta, incluindo a violência doméstica e também de contrair o HIV. E na saúde sexual, cerca de 20% das mulheres que têm um histórico de abuso na infância têm queixas sexuais nos últimos 6 meses, né? E dentre eles, o desejo sexual hipoativo, que é reduzido, ou a hipersexualidade, que é aumentado, a disfunção de excitação sexual e do orgasmo, e as condições relacionadas à dor, vaginismo, dispareunia, além do baixo grau de satisfação sexual. Veja só, 35% das vítimas de violência sexual na infância têm medo em relação ao sexo, 32% referem interesse sexual reduzido e 36% redução da satisfação sexual. Né? Então, nós temos aí consequências também, não somente na saúde mental como um todo, como também na saúde sexual. E por que isso, né? Porque existe aí, bom, a gente observa os estudos mostram que essas mulheres, elas têm um sofrimento que é associado ao sexo. Emoções negativas são desencadeadas durante a fase de excitação sexual. E são atribuídos significados negativos à sua experiência sexual, mesmo com a resposta sexual preservada. Isso é, mesmo que ela tenha desejo, excitação e orgasmo, ela atribui à sua experiência sexual um significado negativo. O sexo é visto como algo obrigatório, né, levando à redução da capacidade de entrega e, assim, da satisfação sexual. Mais uma vez, eu repito que não é para todos, né, não é para todas as pessoas que são vítimas, mas com maior frequência, né, do que nas pessoas que não são vítimas, essas características são observadas e contribuem para as taxas de disfunção sexual serem maiores nessa população. Tá? E aí nós temos, eu trago aqui uma lista de fatores de risco para a disfunção sexual. E nós estamos falando de um que afeta a construção da sexualidade, que é a etapa inicial, quando se organiza, né, a nossa sexualidade, a nossa afetividade. Isso se dá na infância, né, começa na infância, e é muito influenciado pela natureza dos vínculos familiares, né? Como se dão os arranjos familiares, as trocas afetivas, e se nesse momento, né, em que uma relação, como eu disse lá atrás, de cuidado, de proteção é subvertida, essa significação da sexualidade pode ser estruturada como algo sujo, errado, feio, né, algo que não deveria acontecer, e aí vários bloqueios vão acontecendo em razão disso, e aquelas emoções negativas, né, que são desencadeadas antes da relação, como ansiedade, medo, nojo, né, são elas que vão acabar interferindo na possibilidade dessa mulher desfrutar de uma resposta sexual satisfatória. A gente sabe que o abuso é um fenômeno muito heterogêneo, né? Então, tem vários desfechos possíveis, porque nós temos aqueles em que ocorre penetração, os que não ocorrem, que ocorrem apenas toque, né? Masturbação, alguma outra forma de exposição, mas que podem ser tão danosos quanto. Na literatura, existe um aumento de risco identificado para violência quando ocorre penetração vaginal e quando ela é cometida por um familiar
próximo, pai, padrasto, vô, tio, irmão, né? Essas são situações provavelmente de maior trauma do ponto de vista sexual. Então, isso que os estudos, eu falei, né, resumindo, o estímulo sexual, né, ele passa por um processamento no sistema límbico, que é um sistema de avaliação, né, de prazer, recompensa, e as memórias estão pareadas, né, nesse processamento, e as mulheres que não têm histórico de violência, mais frequentemente vão relatar prazer e excitação nas relações sexuais, enquanto que as mulheres que sofreram abuso, com maior frequência, apresentam esses sentimentos negativos, vergonha, culpa, medo, nojo ou aversão. Isso acaba bloqueando o desencadeamento da resposta, né, dos feedbacks que acabam confirmando a resposta sexual, e aí a resposta é inibida, né, que daí vem o desejo sexual hipoativo. Existem também anormalidades na regulação do eixo hipotalâmico, hipofisário adrenal, que está relacionado àquela vulnerabilidade maior ao estresse, que eu comentei lá no slide das consequências, e a resposta ao estresse está diretamente associada também com o sistema nervoso autônomo, e condições como depressão, ansiedade e transtorno de estresse pós-traumático são condições nas quais existem anormalidades, né, nesse eixo hipotalâmico hipofisário adrenal, com uma resposta do cortisol diferente, né, das pessoas que não passaram pela situação de violência, de abuso, e isso leva a uma série de alterações aí, como uma ativação persistente do sistema nervoso autonômico e essa vulnerabilidade maior às condições psiquiátricas que eu listei aí. Bom, é importante da gente pensar também na infância, né? Quais são os indicadores que vão fazer a gente suspeitar de que há uma violência ali, né? Claro que nenhum desses a gente tem que levar em consideração isoladamente, mas é um conjunto, né, de fatores que a gente observa numa criança que deve levantar uma suspeita. Mudanças extremas, súbitas e inexplicadas de comportamento, seja no humor, no apetite, no brincar, pesadelos frequentes, agitação noturna, terror noturno, regressão a comportamentos infantis, como choro, enurese, né, sucção de dedos, que já tinham sido, né, abandonados, e a criança volta a apresentar esses comportamentos, agressividade, raiva, fuga, mau desempenho escolar, então atenção para quedas aí muito bruscas do rendimento escolar, e um distanciamento e até mesmo medo de alguma pessoa, de algum lugar, de alguma situação. Às vezes a criança é filha de pais separados, ou ela fica sob os cuidados de um avô, de uma avó, e quando ela vai para esse local, ela volta com o comportamento muito diferente, ou ela já tem medo até de ir. Então são situações que a gente tem que levantar aí alguma suspeita. Claro que quando ocorrer, né, hemorragia genital, retal, dor ao urinar ou cólicas intestinais, genitais, prurido, inchaço ou secreção vaginal, aí a suspeita realmente já é um pouco mais forte, né? Infecções genitais, como HPV. Sexualidade precoce sempre é algo controverso, né? Porque não significa que uma criança esteja se manipulando, ou que ela tenha alguma curiosidade sexual, que ela esteja apresentando uma sexualidade precoce. As crianças têm sexualidade, mas que é adequada para uma certa etapa do desenvolvimento dela. Se ela, no entanto, busca, né, ativamente brincadeiras sexuais, se ela reproduz práticas, né, com coleguinhas, ou com os brinquedos, aí a gente já tem que estar mais atento. Somatização, que são sintomas que vão aparecendo inexplicadamente, como erupções de pele, vômitos, dores de cabeça, sem qualquer explicação, e um nanismo psicossocial, uma atrofia, uma dificuldade nesse desenvolvimento, nesse relacionamento social. Cuidadores muito zelosos, protetores, mas que têm histórico de abuso de álcool e drogas, que sofreram também abuso na infância, ausentes no lar, ou que têm comportamento sedutor, também tem que chamar a atenção da gente para alguma coisa aí. A questão do abuso na infância, ela é muito, a gente vê muito ali na prática que ela é transgeracional. Pode ser que uma mãe, é muito comum a gente receber uma paciente que abre um histórico de abuso,
e aí a mãe também, ou outras pessoas da família, passaram pela mesma situação, às vezes até com a mesma pessoa, mas não necessariamente, né? Pode ser, mas nesse caso indica que aquela mãe talvez não tenha conseguido, né, proteger aquela criança, isso gera muita culpa, e às vezes a gente tem que abordar essa mãe também para ter o sucesso no tratamento do trauma da criança, porque aquilo reverbera na própria história dela, da família. Na consulta médica, a gente tem que lembrar que essa paciente, né, ou que eu coloco médico, né, gente, porque eu sou médico, mas na consulta clínica, de maneira geral, para profissionais da área da saúde, nós temos que lembrar que essa paciente vai ter ansiedade e medo, né, que tem a ver com a dificuldade em confiar, em se sentir segura, além da sensação de perda de controle. Né? E aí podem acontecer reações dissociativas, flashbacks traumáticos e emoções negativas, como tristeza, medo ou raiva. Daí a gente tem que lembrar sempre de garantir a privacidade, o acolhimento das queixas com tranquilidade, sem julgamentos ou constrangimento ao abordar o tema. O conhecimento baseado em evidências, essas que nós discutimos na aula, por exemplo, e sempre compartilhando a tomada de decisões. E nós vamos encaminhar para profissionais de outras áreas, né? No caso, eu estou falando aqui, por exemplo, se eu estou falando para médicos, o encaminhamento para psicólogos, para fisioterapeutas, tem que ser feito com muito cuidado para que a mulher entenda que nós não estamos desvalorizando a queixa que ela traz. Pelo contrário, a gente está agregando profissionais para ajudar no cuidado integral da saúde mental, da saúde sexual, né? E aí entra a fisioterapia com as abordagens para o vaginismo, para a dispareunia, entra a psicologia e a psiquiatria para os transtornos mentais, né? Então a gente oferece para a mulher de uma maneira que ela compreenda que se trata de um cuidado, não de um abandono. Bom, a capacidade de recuperar as memórias ela é muito heterogênea, ela varia de paciente para paciente. Então, essa revelação do abuso, ela é um processo, nem sempre ela ocorre na nossa primeira avaliação. Às vezes, a gente vê no ambulatório, a mulher recebe alguma informação, leva isso para casa, associa com as memórias, e aí, numa outra consulta, que ela traz algo mais organizado. Né? Além disso, sentimentos de culpa, vergonha, vulnerabilidade, mais uma vez, o medo do julgamento ou da rejeição pelo médico e a falta de tempo a falta de tempo do profissional de saúde, impedem as pacientes de falarem sobre o assunto. Então, muitas vezes elas entram, saem e acabam optando por não abrirem. Não tem um jeito certo de perguntar sobre o abuso, viu, gente? Assim, eu acho que a gente tem que ter uma maneira cuidadosa, firme, mas evitando rodeios. Por outro lado, assim, algumas pacientes, quando são abordadas diretamente, se sentem aliviadas por poder falar. Para outras, isso já pode ser invasivo. A gente tem que fazer uma leitura de como é esse rapport, como é essa relação entre o profissional e o paciente naquele momento, que isso vai mudando com o tempo, né? E a gente oferece informações sobre a prevalência do abuso, né, dos sentimentos de isolamento que são vivenciados pelas vítimas, o que contribui para a manutenção da culpa, da vergonha, né, e a gente pode formular questões que explicitem a relação do abuso com as questões de saúde, né, o que favorece a entrada no tema, ajuda na quebra de silêncio, valida as experiências da paciente, mas lembrando que não é recomendado que a gente investigue detalhes do abuso. Isso pode ser sentido como invasivo pela paciente. Então, a gente abre espaço para ela falar, mas não fica perguntando exatamente como foi, se teve, se não teve penetração, isso ou aquilo. A gente deixa que o relato dela seja conduzido por ela mesma, né? Ela abre até quando ela quiser, quando ela não quiser, ela não dá detalhes e a gente assimila e trabalha com o que ela trouxe, para também não se tornar uma revitimização. E após a revelação, é importante comunicar à paciente que ouviu seu relato, aceitou a informação e, muito importante, reforçar que a criança nunca é responsável pelo abuso, porque o abuso, ele é, muitas vezes, gradual, né? Ocorre uma sedução da criança, a criança pode, muitas vezes, ter até mesmo tido uma experiência prazerosa, porque ocorre carícias, ocorre toque, né? A genitália é
provida de terminações nervosas. Existem muitas vezes outros tipos de recompensas, presentes, né, brincadeira, se é uma pessoa conhecida, né, aquela atenção também que é dada. Então, a criança, ela gradualmente ela vai sendo seduzida e esse toque, esse contato, ele passa de não sexual para sexual e ela não assimilou quando isso ocorreu. Muitas vezes a criança acha que ela consentiu, que ela participou, né, e aí ela se sente culpada mais lá na frente quando ela entende o significado sexual daquela experiência. Então, a gente sempre reforça que a criança nunca é responsável pelo abuso. E aí, para a gente tratar, a gente vai oferecer informações sobre a anatomia genital, sobre a resposta sexual, validando as experiências da paciente e também, muito importante, permitindo uma nova forma de entrar em contato com a sexualidade. Porque elas chegam, às vezes, de uma maneira tão culpada, tão envergonhada da própria sexualidade, que a palavra do profissional de saúde, no sentido de dizer você pode, você merece ter uma vida sexual, e isso está relacionado com boa condição de saúde física e mental, aí já é um grande passo que essa mulher vai ter de ressignificar a sua experiência. Né? Fatores diádicos, que são diádicos, são do relacionamento, conflitos frequentes, falta de comunicação com o parceiro ou parceira e falta de conexão emocional podem ser abordados, né, tem que ser identificados para serem também trabalhados. E o parceiro também, em alguns casos, tem que ser abordado, né, ele pode entrar num momento subsequente aí do tratamento, ser orientado quanto a resposta sexual masculina e feminina, né, se ele tem alguma disfunção, isso também pode ser visto, dúvidas, né, e a psicoterapia é o tratamento, sem sombra de dúvida, mais importante para as vítimas de violência sexual, seja na infância ou na vida adulta, mas é ela que vai fornecer estratégias de enfrentamento alternativas à dissociação e outras formas de evitação que acabam trazendo impacto tanto na esfera sexual quanto social, né, no relacionamento como um todo. A aceitação do histórico de abuso parece ser um ponto muito importante de virada e substituir, né, que é feito na terapia, as interpretações negativas da atividade sexual por significações positivas, o que vai favorecer a intimidade sexual autêntica. As comorbidades psiquiátricas que são frequentemente associadas devem ser tratadas, como o transtorno de estresse pós-traumático, a ansiedade, a depressão, o uso de álcool e drogas, né, e uma série de outras que também podem aparecer aí. E a experiência subjetiva relacionada à resposta sexual deve ser o alvo, né, muito mais do que a gente, por exemplo, dar hormônios para aumentar, dar testosterona, alguma coisa nesse sentido, para aumentar essa resposta sexual da mulher, nós temos que trabalhar com como ela subjetiva, né, como que ela dá significado à resposta sexual. Os processos de pensamento, os processos cognitivos, são mais relevantes na determinação do sofrimento do que alterações na própria resposta sexual. Né? Então, é o significado que tem que ser abordado. E há evidências de que o mindfulness seria equivalente ou até mesmo superior à terapia cognitivo-comportamental na melhora desses parâmetros, excitação subjetiva, né, e resultados comparáveis aí com relação a desconforto ou sofrimento associado à atividade sexual. Então, não vou me deter aqui no mindfulness, é a técnica de atenção plena, né, que consiste em estar presente no aqui e no agora, deriva da meditação, mas acho que vale a pena vocês depois procurarem aí literatura sobre, que é uma estratégia promissora no tratamento não só das disfunções sexuais, mas também de várias condições em saúde mental, como ansiedade, né? E aí fica essa orientação. E é muito importante também a gente fazer a prevenção, identificar e tratar crianças e adolescentes que são vítimas, e aí a importância da gente lembrar daquelas suspeitas lá, né, daquelas situações que a gente pode levantar a suspeita, e é nosso papel como profissional de saúde, educador, como pais, né, para que a gente reduza o impacto da violência na saúde dessa população na vida adulta. Nós temos o Disque 100, que é uma forma de denúncia, né, se nós estamos também no contexto clínico, né, hospitalar, ou no serviço que a gente estiver trabalhando, a gente pode acionar o serviço social e mesmo o conselho tutelar, no caso das crianças, né, para que
seja desencadeada uma investigação, né? Então, quem vai investigar, quem vai atrás é o Conselho Tutelar. O papel do profissional de saúde é o de levantar essa suspeita para que isso seja verificado. Então, era... sim, por último, eu queria falar do tratamento dos ofensores sexuais, né? Se a gente pudesse abordar, identificar um ofensor, né, que pode ou não ser pedófilo, tá? A pedofilia é um transtorno da preferência sexual que consiste na preferência sexual por indivíduos pré-púberes, né, por crianças. Mas, às vezes, o ofensor não necessariamente ele é pedófilo, mas ele pode ter alguma outra situação que mereça atenção clínica, porque tratando os ofensores, que você impede que novas vítimas sejam feitas por aquele mesmo ofensor, que, como eu disse, às vezes acaba vitimizando várias pessoas até no mesmo grupo familiar. Então, nós temos ainda hoje poucos serviços voltados para o acolhimento do ofensor, mas é importante, né, que as políticas públicas também atinjam essa outra ponta, né, para impedir que eles, né, façam novas vítimas. Aí eu já falei do Conselho Tutelar. Gente, era isso que eu tinha. Essa aqui é a minha gata, que me ajudou na preparação dessa aula. Eu vou deixar o convite para o meu canal no YouTube, Psique Saúde, mas se jogar lá Dr. Tiago Apolinário, vocês vão encontrar até mais fácil. E nesse canal eu trouxe, na semana passada, um vídeo também falando sobre a violência sexual, mais curtinho, né, não é uma aula, é um vídeo de 7, 8 minutinhos, mas que pode complementar essa nossa conversa de hoje. Muito obrigado, viu? E até a próxima.